E aí pessoal, beleza? Meu nome é Leandro Alvarenga, sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, atualmente no quinto período, e vou estar apresentando aqui para vocês hoje um pouquinho sobre o Cassandra DB. O Cassandra é um banco de dados NoSQL, foi criado ali em 2008 pelo Facebook, tá? Ele teve a sua arquitetura inspirada no DynamoDB da Amazon e um modelo de dados baseado mais ou menos ali no Bigtable do Google. E atualmente ele é mantido pela Apache, tá? E desde então ele é um open source, beleza? Antes de continuar a explicação, vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre o que é um banco de dados NoSQL e como que o Cassandra se encaixa nisso. Basicamente, o banco de dados NoSQL é um banco de dados não relacional. O Cassandra, dentre os quatro tipos de banco NoSQL, ele se encaixa na categoria colunar. O que seria um banco de dados NoSQL colunar? Os dados, ao invés de ser gravados em linhas, eles são armazenados em colunas, beleza? E cada coluna tem o seu identificador, o seu ID, e o Cassandra trabalha dessa forma. Os bancos são regidos por um teorema chamado Teorema de Cappi, que foi criado pelo Eric Brewer no ano de 2000, tá? E ele basicamente diz que existem três pilares para os bancos, que é a consistência, a disponibilidade e a tolerância a particionamento, beleza? No caso, vou explicar cada um dos pontos. Consistência é o seguinte: se alguma das partes faz alguma alteração de algum registro na tabela, o banco garante que todos os que estão acessando aquele banco vão conseguir ler a exata mesma informação, mesmo que atualizada. Beleza? Ou seja, ele faz a atualização com mais frequência. A disponibilidade é a disponibilidade dele para persistência, para leitura, né? E a tolerância à partição é a questão da distribuição dos dados em várias máquinas e ele lidar com essas falhas na rede para garantir que todos os pontos dessa distribuição possam estar funcionando da mesma forma, tá? Então nós temos esses três pontos. E o teorema diz que o seguinte: os bancos de dados podem atender plenamente somente dois dos três pontos, ou seja, um banco de dados nunca vai atingir os três pontos, ele sempre vai atingir dois dos três pontos. No caso do nosso Cassandra, que é o que a gente está falando aqui, ele atinge os pontos de disponibilidade e tolerância à partição, tá? Ele é um banco altamente escalável e distribuído. Ele não tem transações em todos os momentos, então a leitura dos dados pode não ter consistência, então por isso que ele não se encaixa no terceiro ponto. Agora eu vou estar explicando aqui para vocês um pouquinho da arquitetura do Cassandra. O Cassandra ele é segmentado em keyspaces, tabelas, linhas e colunas, tá? A keyspace é equivalente a um banco de dados quando a gente fala do mundo relacional. Ela agrupa as tabelas que existem no nosso sistema. As principais configurações dessa keyspace é o fator de replicação, quantas cópias que vão existir dos dados, né, que ele vai garantir isso. Ou seja, se você tem um cluster aí com 5 máquinas, exemplo, e o seu fator de replicação é 2, o Cassandra vai te garantir que nessas duas máquinas os seus dados vão estar disponíveis lá, entendeu? Ele vai garantir que ambos estão lá. Por isso que ele é um banco de alta escalabilidade, alta disponibilidade, beleza? Dentro da Keyspace ainda a gente também tem a estratégia de replicação dos dados. Existem duas estratégias para isso. Tem a estratégia simples, ele respeita o fator de replicação do Cassandra e simplesmente replica o dado para o próximo nó do cluster, beleza? Que é aquele fator. E tem a estratégia de topologia de rede, tá? Com essa estratégia, ele persiste em dados em mais de um data center. Ou seja, o cluster vai ser configurado para ser obrigatoriamente multi-data center. Beleza? E aí ele tem tabelas, né? Que é o equivalente às tabelas do relacional também, né? E um fator interessante aqui, no caso do Cassandra, é que a chave primária ela é composta, tá? De duas partes. Que é a chave de partição, que define em qual partição vai ser armazenado o dado, e a chave do cluster, que é o restante da chave. Ele não entra na definição das partições, mas ele completa a chave para você poder fazer uma busca. Quando a gente for demonstrar a aplicação desse banco, né, instalação e utilização, vocês vão entender essa parte da chave dividida. Ali em linhas, as linhas do banco Cassandra são compostas pela chave primária e um conjunto de colunas. E o interessante é que ele persiste apenas campos com valores, ou seja, cada linha pode ter um tamanho diferente, diferente do campo relacional, né? E no campo relacional você pode preencher com nulo ou com vazio os campos. Nesse caso não, ele persiste somente
os campos que têm valor. E a gente tem as colunas, que são compostas basicamente por 3 campos, que é a chave da coluna, que é o nome dela, né? O valor da coluna e o tempo, o time step que a gente chama, que é mais ou menos o tempo que o Cassandra tem para resolver os conflitos de rede ali e determinar para você qual é o valor mais atualizado daquela coluna. Ele é altamente escalável, como eu já disse anteriormente, e ele tem uma arquitetura projetada para ser bastante resiliente. A modelagem dele é o sucesso, né, para você poder ter bons projetos no Cassandra. Você tem que entender muito bem como ele funciona antes de modelar. Ele é muito eficiente para escrita e leitura, desde que ele seja bem modelado. Você tem que ter dados bem desnormalizados, tá? Essa que é a grande sacada. Ele é um banco, né, assim como os bancos NoSQL, utilizados para uma consulta um pouco mais rápida, tá? Então são dados desnormalizados. Geralmente você vai ter uma tabela aí para cada consulta. Por isso que nós temos a chave de partição. E é por essa chave que a gente localiza esses dados. Como o nosso banco Cassandra leva alguns milissegundos para replicar os dados, as suas queries não podem, talvez não retornem à última versão do registro. Por isso que ele não atinge aquele terceiro ponto, né, da teoria de CAP. Ele pode gerar problema de consistência. Então é bom ficar atento a isso. Eu vou estar falando aqui para vocês agora um pouquinho das vantagens do Cassandra, tá? Ele tem alta disponibilidade, alta performance, é extremamente tolerante a falhas, ele tem uma escalabilidade linear, ou seja, se ele atende a 100 mil requisições, para você atender 200, você dobra ou seja, você dobrou o número de atendimentos, você vai dobrar a sua infraestrutura também. Ele não tem ponto único de falha, ele é bem distribuído e ele suporta N data centers. Ele não é recomendado a ser utilizado se você precisa de consistência, né? Porque ele não garante isso. Se o volume de dados for bem pequeno, também não é muito recomendado. E você tem que analisar se o modelo de aplicação suporta esse paradigma colunar, né? Que é uma das características desse banco NoSQL. Agora eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho sobre como instalar, configurar, né, os programas necessários para você estar rodando ele aí no seu prompt de comando do Windows. E vou estar passando para vocês também alguns comandos para vocês estarem testando a funcionalidade dele, beleza? Então vamos lá, pessoal, agora eu vou estar ensinando vocês a instalar o Cassandra, né, trabalhando com ele no seu computador. Mas para o Cassandra estar funcionando, a gente precisa aqui também do JRE instalado. Nós vamos estar baixando ele aqui. Vou deixar o link para vocês do site da Oracle para estar fazendo esse download. Só escolher o sistema operacional aqui e está fazendo o download. No meu caso eu baixei esse daqui, né? Meu Windows 64 bits, Windows 10. E já está aqui na minha pasta. A instalação dele não é nada complexo, tá? É bem simples. Vou clicar aqui em instalar. Ele vai fazer a... Prontinho, Java já instalado. Então vamos fechar aqui. Agora a gente vai vir aqui no nosso prompt de comando, né? Lá no CMD. Vamos escrever aqui Java if inversion. Ele vai jogar aqui pra gente a nossa versão do Java, tá vendo? Então tá tudo certo. E agora para finalizar, nós vamos vir aqui nas nossas variáveis de ambiente do sistema, tá? Nós vamos entrar aqui, nós vamos vir aqui em variáveis de ambiente. Aqui são as variáveis que nós temos. Nós vamos incluir uma nova. Vou chamar essa daqui de Java Home, tá? Esse é o nome que eu vou dar para ela. E aí eu vou procurar no diretório aqui, ó, onde eu instalei esse Java, né? No caso, ele vai estar aqui no disco C, no meu computador. Arquivos de programas, Java. Eu vou selecionar esse aqui, ó, JRE 1.8.0, tá? E vamos dar um OK. Prontinho, ele já vai estar aqui, tá? Com isso a gente vai abrir o CMD novamente. A gente vai digitar echo 2 percentuais e aqui no meio nós vamos escrever o Java Home. Ah lá, ele buscou aqui para mim o diretório do Java, beleza? Então tá tudo certo com o Java. Vamos instalar agora o Cassandra. Vou deixar o link para vocês do site da Apache. A gente vai baixar a versão mais recente, só clicar aqui. Ele vai te direcionar, você seleciona logo esse primeiro link aqui, ele já vai fazer o download, tá? Assim que ele fizer o download, ele vai vir para essa pasta, tá? E aí ele vai vir
com esse ponto tar. O que nós vamos fazer? Nós vamos extrair aqui mesmo. Vamos abrir aqui. E aqui estão as nossas pastas, né? Como você pode observar, tudo já extraído, tudo certinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar esta pasta, tá? E nós vamos lá no nosso disco C, arquivos de programas. Eu criei uma pasta chamada Cassandra aqui. Se vocês quiserem, vocês podem colar a pasta diretamente aqui. Eu vou colar ela dentro da pastinha nomeada Cassandra, tá? Então, beleza. Ele finalizou. Agora já temos aqui no nosso diretório a pastinha que nós copiamos. Nós vamos copiar esse diretório aqui. Vamos lá de novo nas variáveis de ambiente do sistema. Vamos adicionar uma nova. Esse nós vamos chamar de Cassandra Home, né? E vamos aqui jogar aqui o diretório. Vamos dar um OK. Ele já jogou aqui para mim. Vamos dar um OK. Agora nós vamos aqui no nosso CMD. Vamos jogar o echo. E entre percentuais vamos escrever o Cassandra Home. Ele já localizou aqui pra gente a instalação do Cassandra. Agora, com o nosso Cassandra e o nosso Java instalados, nós vamos partir para a instalação do Python para podermos realizar os testes no Cassandra, tá? Vou deixar aí para vocês também o link para download lá no site do Python. Vocês vão clicar nessa versão 2.7.18, que é a atual, né, da gravação desse vídeo. E aqui vocês vão baixar o instalador, beleza? O download é bem rápido. Eu tô com ele aqui e já vou executá-lo, tá? Vou instalar para todos os usuários. Ele vai criar um diretório para mim no disco C Python. E a grande sacada está aqui, ó. Aqui embaixo vai estar desativada essa opção. Vocês precisam vir aqui e ativar ela, tá? Para você conseguir utilizar o executável do Python. Então nós vamos dar permissão aqui. Ele vai instalar para a gente. Tá feito. Para testarmos, vamos abrir aqui novamente o nosso prompt de comando. Não precisa ser como administrador. A gente vai dar o comando Python 2 version. Ele vai aparecer aqui para a gente qual a versão do Python. Beleza? Então, o Python está funcionando. Então, ok. Então, pessoal, o último detalhe que vamos precisar agora configurar para estar rodando aí o nosso Cassandra. Vamos ir aqui no menu iniciar. Vamos no PowerShell do Windows como administrador, tá? E vamos inserir o seguinte comando: get execution policy list, para ele listar para a gente. Tá vendo? O meu já está configurado como irrestrito. O de vocês provavelmente vai estar indefinido, tá? E aí, como o de vocês vai estar indefinido, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos executar este comando para deixá-lo irrestrito, beleza? Você vai só dar um enter, ele vai rodar e vai funcionar. O meu já está, né? Ele vai te pedir uma confirmação para você. Você vai digitar aqui a tecla, né? Se o seu estiver em português, vai ser o S maiúsculo. E prontinho, ele vai ter feito. Para você ver, só rodar o get novamente. Ele já vai estar aqui como irrestrito. Beleza? Agora, nós vamos aqui para o nosso prompt de comando. Nós vamos executá-lo como administrador, tá? Nós vamos lá na pastinha onde nós instalamos o nosso Cassandra, pegar o diretório, porém o diretório de dentro da pasta bin, beleza? Então vou copiá-lo aqui. Nós vamos dar um cd e vamos colar esse diretório, tá? Então, estamos dentro da pasta bin do nosso Cassandra. Aqui nós vamos rodar o seguinte comando: cassandra.bat -f. Ele vai startar o serviço do nosso Cassandra. Então, beleza. Agora ele está funcionando. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um novo prompt de comando. Dessa vez não precisa ser como administrador. Nós vamos dar o cd naquela pasta bin que nós temos salvo, tá? E aí nós vamos tentar usar o Cassandra. O que é este comando aqui? Cassandra carry language, tá? E o sh de shield, que é para a gente poder utilizar ele. Beleza? Ele conseguiu conectar no cluster, ok.
Mas ele deu uma mensagem aqui pra gente, olha lá. Tem uma dependência de um Python Redline que está faltando. Como é que a gente resolve esse problema? É muito simples. Nós vamos aqui abrir um novo prompt de comando, dessa vez como administrador. Neste novo prompt de comando que nós abrimos como administrador, vamos colar o seguinte comando e vamos entrar com ele. Ele vai fazer a instalação para a gente e aí ele vai falar que a gente pode estar fazendo um upgrade nele, tá? Uma atualização. Então nós vamos fazer, né? Vamos copiar este comando aqui, tá? Vamos colar aqui. E ele vai fazer o upgrade pra gente, tá? Então prontinho. Tá feito. Nós vamos fechar esse prompt, vamos fechar este prompt aqui também, tá? Vamos deixar só o do servidor. Vamos abrir um novo. Vamos dar um cd onde está a nossa pasta bin. Vamos tentar utilizar o Cassandra novamente. Prontinho. Vocês podem observar que não possui nenhuma mensagem de erro ou recomendação mais. Agora estamos preparados para poder utilizar o nosso Cassandra, criar nossas tabelas e fazer as nossas configurações, ok? Então, pessoal, para finalizar, vou estar mostrando para vocês aqui alguns comandos para poder estar utilizando o Cassandra, tá? Eu separei eles aqui nesse bloco de notas para facilitar a nossa visualização, tá? Então, o que eu vou estar fazendo aqui como primeiro comando? Vou estar criando uma key space intitulada blog, tá? Com essa replicação e o fator 1, porque nós vamos estar utilizando apenas um cluster, ou seja, não vai ter mais divisões, tá? Então, vou pegar este comando e já vou jogar aqui já. Beleza? Criei ela, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um use nela, use blog. Beleza, se você observar aqui no nomezinho, lá, ó, ele colocou 2 pontos e o nome do keyspace que eu criei, tá? Então agora a gente consegue trabalhar com o blog. O blog é como se fosse o nosso database. Vamos lá, vou estar criando aqui agora a nossa tabela, tá? Estou criando aqui a tabela posts. Ela vai ter os campos tag, nome, autor, descrição e likes. E estou setando como chave primária a tag e o nome. Sendo a tag a minha chave de partição e tag mais nome a minha chave de linha, tá? Então vamos lá. Criei aqui a nossa tabela, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui para poder testar essa tabela? Nós vamos inserir alguns dados nela para a gente poder trabalhar. Vou estar fazendo um insertzinho bem básico nela, tá? Só colocando alguns valores bem simples nessa nossa tabela, tá? Vou copiar daqui para facilitar. Então tá aí, tá? Dando um select nele para poder ver se foi tudo inserido, tá? Vou dar um select asterisco para pegar todos os campos e tá aqui, ó. A minha inserção foi bem feita, tá vendo, né? Foi feita com sucesso. E está aqui, nós temos uma linha, né? E foram esses campos os preenchidos. Agora eu vou estar mostrando para vocês uma característica do Cassandra. O que acontece? Ele é idempotente. O que quer dizer? Se eu fizer um novo insert com esses mesmos dados, vou trocar aqui somente um deles, que é a quantidade de likes, tá? É o único dado que eu vou trocar. Ele sobrescreve essa inserção antiga, como se eu estivesse fazendo um update, tá? Então, se eu der um select aqui, olha lá, ele salvou por cima, tá vendo? Só trocando a quantidade de likes, beleza? Aí você pode estar me perguntando, Leandro, e se eu quiser fazer um update, ao invés de sobrescrever, né, fazer um insert por cima? Preparei aqui para vocês, ó, uma linha de código de update, onde eu cito aqui o que eu quero fazer o update, né? E aí a minha filtragem vai ser pela nossa row key, tá? E não pela nossa partition key. Por quê? Eu preciso passar esses dois campos, tá? Então a nossa tag é a peste Cassandra, que é a nossa key de partição. E aí passei também o nome, porque o nome com a tag é a key da linha, beleza? Então, vou rodar aqui o update, ele rodou. Vamos dar um select aqui. Olha lá, ele trocou a quantidade de likes de 1 para 2, beleza? E agora aqui como último comando, vou estar mostrando para vocês como nós podemos fazer alguns selects, tá?
você vai ver que a estrutura é basicamente parecida com os bancos de dados relacionais também, tá? Eu posso estar filtrando tudo, como a gente já estava fazendo, né? Colocando select from posts, e ele estava puxando tudo. Posso estar usando aqui a cláusula where, para eu poder filtrar somente o que tiver isso, o campo preenchido, tá? Nesse caso eu estou utilizando aqui a nossa chave de partição, tá? A tag. Digitei ela aqui entre aspas, né? Porque é um campo varchar, e aí vou estar buscando por ele. Se a correspondência for exata, ele vai me retornar a linha certinho de que ele puxou, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse mini tutorial aí sobre o Cassandra, né? Um pouquinho da história dele, as formas de se instalar os programas necessários e um pouquinho da usabilidade dele aqui com inserts, com updates, com criação de tabela. É um tutorial bem simples, né? Espero poder ter ajudado vocês aí a estar instalando e demonstrando que ele já está funcionando, pronto para estudo, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.